Gênesis capítulo 19. E vieram 2 anjos a Sodoma ao entardecer, e Ló estava sentado no portão de Sodoma. E Ló, vendo-os, levantou-se para encontrá-los, e ele curvou-se com a sua face em direção à terra. E ele disse: Eis, agora, meus senhores, entrai, rogo-vos, na casa de vosso servo, e ficai a noite toda, e lavai vossos pés, e levantareis cedo e ireis no vosso caminho. E eles disseram: Não, nós permaneceremos na rua toda a noite. E insistiu com eles grandemente, e foram com ele, e entraram em sua casa. E ele lhes fez um banquete, e assou pão ázimo, e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens da cidade, até os homens de Sodoma, rodearam a casa toda, tanto velhos como os jovens, todo o povo de cada quarteirão. E eles chamaram Ló, e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os fora até nós, para que possamos conhecê-los. E Ló saiu à porta até eles, e fechou a porta atrás de si. E disse: Rogo-vos, irmãos, que não venhais a agir tão perversamente. Eis que eu tenho 2 filhas que não conheceram homem. Suplico-vos, deixai que eu as traga a vós, e fazei a elas o que for bom aos vossos olhos. Porém a estes homens não façais nada, pois eles vieram sob a sombra do meu telhado. E eles disseram: Para trás. E eles disseram novamente: Este indivíduo veio aqui para peregrinar, e ele quer ser juiz. Agora agiremos pior contigo do que com eles. E pressionaram severamente sobre o homem, sobre Ló, e chegaram perto de quebrar a porta. Mas os homens estenderam suas mãos, e puxaram Ló para dentro da casa até eles, e fecharam a porta. E eles feriram os homens que estavam à porta da casa com cegueira, tanto pequenos quanto grandes, de modo que se cansaram tentando achar a porta. E os homens disseram a Ló: Tens mais alguém aqui, genro? E teus filhos e tuas filhas e qualquer um que tiveres na cidade, traze-os para fora deste lugar. Por que destruiremos este lugar? Porque o clamor deles tem subido diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. E Ló saiu, e falou a seus genros, que haviam casado com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor destruirá esta cidade. Mas ele parecia com alguém que zombava dos seus genros. E quando a manhã surgiu, então os anjos apressaram Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua esposa, e tuas 2 filhas, que estão aqui, para que não sejas consumido na iniquidade da cidade. E enquanto ele demorava, os homens seguraram a sua mão e a mão de sua esposa, e a mão de suas 2 filhas. O Senhor foi misericordioso com eles, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, quando os haviam trazido para fora dali, ele disse: Foge por tua vida, não olhes para trás, nem fiques em toda esta planície. Foge para o monte, para que não sejas consumido. E Ló lhes disse: assim não, meu senhor. Eis que agora teu servo encontrou graça aos teus olhos, e tu magnificaste a tua misericórdia, que mostraste ao salvar a minha vida, e eu não posso fugir para o monte, para que o mal não me alcance, e eu morra. Eis que esta cidade está próxima para fugir, e é pequena. Deixa que eu fuja para lá, não é pequena, e minha alma viverá. E ele lhe disse: Vê, aceitei-te também com respeito a esta coisa, que eu não derrubarei esta cidade, pela qual tu falaste. Apressa-te, fuja para lá, pois eu não posso fazer coisa alguma até que tu chegues lá. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. O sol havia se levantado sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo do Senhor desde o céu. E ele derrubou aquelas cidades, e toda a planície, e todos os habitantes das cidades, e o que crescia sobre a terra. Mas a sua esposa olhou para trás por detrás dele, e ela se tornou um pilar de sal. E Abraão levantou-se cedo de manhã e foi para o lugar onde havia estado de pé diante do Senhor. E ele olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da planície, e eis que viu a fumaça da terra que subia como fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, quando Deus destruiu as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e retirou Ló do meio da destruição, quando ele derrubou as cidades em que Ló habitara. E Ló subiu de Zoar, e habitou no monte, e suas 2 filhas com ele, pois ele temia habitar em Zoar. E ele habitou em uma caverna, ele e suas 2 filhas. E a primogênita disse à mais jovem:
nosso pai está velho, e não há homem na terra para entrar a nós, segundo a maneira de toda a terra. Vem, façamos nosso pai beber vinho, e deitaremos com ele, para que possamos preservar semente de nosso pai. E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite. E a primogênita entrou e deitou com seu pai, e ele não percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. E aconteceu que, no dia seguinte, a primogênita disse à mais jovem: Eis que eu deitei com meu pai na noite passada, demos-lhe de beber vinho esta noite também. E entra tu, e deita com ele, para que possamos preservar a semente de nosso pai. E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite também. E a mais jovem se levantou, e deitou-se com ele, e ele não percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. Assim, as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho, e chamou seu nome Moabe. Este mesmo é o pai dos moabitas até este dia. E a mais jovem, ela também deu à luz um filho, e chamou seu nome Ben-Ami. Este mesmo é o pai dos filhos de Amon até este dia. Mateus capítulo 18. Naquela hora chegou-se a Jesus os seus mesmos discos. E Jesus, chamando uma criancinha, colocou-a no meio deles, e disse: Na verdade eu vos digo que, se não vos convertes e não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, todo aquele que se humilha como esta criancinha, esse é o maior no reino do céu. E quem recebe em meu nome uma criancinha, tal como esta, recebe a mim. Mas, quem ofende um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para ele que pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, e que se afogasse no fundo do mar. Ai do mundo, por causa das ofensas. Pois é necessário que venham ofensas, mas ai do homem por quem vem a ofensa. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te ofender, corta-o, e lança-o para longe de ti. É melhor para você entrar na vida coxo ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançados no fogo eterno. E, se o teu olho te ofender, arranca-o, e lança-o para longe de ti. É melhor para você entrar na vida com um olho só, do que, tendo dois olhos, seres lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Portanto, o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que você parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, ele não irá pelos montes, deixando as 99, em busca da que se desgarrou, e, se porventura a encontrar, na verdade eu vos digo que ele se regozijará mais com aquela ovelha, do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também, não é a vontade de vosso Pai que está no céu, que se pereça um destes pequeninos. Além disso, se teu irmão pecar contra ti, vai, e diz-lhe a sua culpa entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, então leva contigo mais um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas cada palavra seja confirmada. E, se ele recusar-los, dize-o à igreja. Mas se recusar ouvir a igreja, seja ele para ti como um homem gentil e um publicano. Na verdade eu te digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Ainda eu vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, e eu o perdoarei? Até 7 vezes. Jesus lhe disse: Eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei, que quis acertar contas com os seus servos. E, começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele com que pagar, tentou seu senhor que fosse vendido ele, e sua esposa e seus filhos, e tudo o que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou, e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, este servo encontrou um dos seus conservos, que ele desviou 100 denários, e, lançando mão dele,
tomou-o pela garganta, dizendo: paga-me o que tu me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe, dizendo: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes, lançou-o na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservas o que foi feito, entristeceram-se muito, e foram contar ao seu senhor tudo o que foi feito. Seu senhor então, chamando-o, disse-lhe: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não desvia tu, igualmente, ter compaixão do teu conserva, como eu também tive misericórdia de ti. E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que ele desviasse. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada uma das ofensas do seu irmão. Neemias capítulo 8. E todo o povo se reuniu como um só homem na rua que estava diante do portão da água. E eles falaram a Esdras, o escriba, para trazer o livro da lei de Moisés, a qual o Senhor havia ordenado a Israel. E o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, tanto de homens, quanto de mulheres, e de todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E ele leu ali, diante da rua que estava diante do portão da água, desde a manhã até o meio-dia, diante dos homens e das mulheres, e daqueles que conseguiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, pôs-se em pé sobre um púlpito de madeira, o qual eles haviam feito para o propósito, e ao seu lado pôs-se em pé à sua direita, Matitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Uquias, e Maazeias, e à sua esquerda, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Azum, e Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque ele estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém, erguendo as suas mãos. E eles curvaram as suas cabeças, e adoraram o Senhor com as suas faces voltadas para o chão. Além disso, Jesuá, e Bani, e Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazeias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas fizeram com que o povo entendesse a lei. E o povo se pôs em pé no seu lugar. Assim, eles liam no livro da lei de Deus distintamente, e davam sentido, e faziam com que eles entendessem a leitura. E Neemias, que é o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Este dia é santo ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis, nem pranteeis. Porque todo o povo chorou, quando ouviram as palavras da lei. Então lhes disse: Segui o vosso caminho, comei a gordura, e bebei a doçura, e enviai porções para aqueles que nada foi preparado, porque este dia é santo ao nosso Senhor. Nem estejais contritos, porquanto a alegria do Senhor é a vossa força. Assim, os levitas silenciaram todo o povo, dizendo: Retenhais a vossa paz, porque o dia é santo. Tampouco fiqueis angustiados. E todo o povo seguiu o seu caminho para comer, e beber, e para enviar porções, e para fazer grande júbilo, porque eles haviam entendido as palavras que lhes foram declaradas. E no segundo dia foram reunidos os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes, e os levitas, a Esdras, o escriba, a saber, para entenderem as palavras da lei. E eles acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por Moisés, que os filhos de Israel deveriam habitar em tendas na festa do 7º mês, e que eles deveriam publicar e proclamar em todas as suas cidades, e em Jerusalém, dizendo: Saí para o monte, e apanhai ramos de oliveira, e ramos de pinheiro, e ramos de murtas, e ramos de palmeira, e ramos de árvores espessas, para fazer tendas, como está escrito. Assim o povo saiu, e os trouxeram, e fizeram para si tendas, cada um sobre o teto da sua casa, e nos seus átrios, e nos átrios da casa de Deus, e na rua do portão da água, e na rua do portão de Efraim. E toda a congregação daqueles que tinham voltado do cativeiro fez tendas, e se assentou debaixo das tendas, porque não tinham feito assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Além disso,
dia após dia, do primeiro dia até o último dia, ele lia no livro da lei de Deus. E eles guardaram a festa dos 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene, de acordo com o costume. Atos capítulo 18. Após estas coisas, partindo Paulo de Atenas chegou a Corinto. E, encontrando um certo judeu por nome Áquila, nascido em Ponto, recém-chegado da Itália, com sua esposa Priscila, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, veio até eles. E, como ele era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, porque tinham por ocupação fabricar tendas. E ele argumentava na sinagoga todos os shabates, e persuadia os judeus e os gregos. Quando Silas e Timóteo vieram da Macedônia, Paulo foi impulsionado no Espírito e testificou aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se opuseram e blasfemaram, ele sacudiu as suas vestes, disse-lhes: seu sangue esteja sobre suas próprias cabeças, eu estou limpo, a partir de agora eu irei para os gentios. E, ele partindo dali, entrou em casa de um certo homem chamado Justus, um que adorava a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, o principal governante da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Então o Senhor falou a Paulo durante a noite, em uma visão: não temas, mas fala e não te cales. Porque eu sou contigo, e nenhum homem lançará a mão de ti para te ferir, porque tenho muitas pessoas nesta cidade. E ele continuou ali por 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Mas, sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram uma insurreição de comum acordo contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este companheiro persuade os homens a adorar a Deus de forma contrária à lei. E quando Paulo estava prestes a abrir a sua boca, Galho disse aos judeus: se fosse uma questão de lascívia errada ou perversa, ó judeus, por que razão eu deveria suportar convosco? Mas, se a questão é de palavras, e de nomes, e da vossa lei, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz de tais questões. E ele expulsou-os do tribunal. Então, todos os gregos, tomando a Sóstenes, o principal governante da sinagoga, espancaram-no diante do tribunal. Mas Galho não se importava com nenhuma destas coisas. E Paulo, depois disto, tendo permanecido ali ainda um bom tempo, despedindo-se dos irmãos, navegou dali para a Síria, e com ele, Priscila e Áquila, tendo rapado a sua cabeça em Cencreia, porque tinham um voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, argumentava com os judeus. E, rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não consentiu. Antes, se despediu deles, dizendo: preciso de qualquer maneira celebrar a festa vindoura em Jerusalém. Mas outra vez voltarei a vós, querendo Deus. E ele navegou desde Éfeso. E, tendo desembarcado em Cesareia, subiu, e saudando a igreja, desceu para Antioquia. E, passando ali algum tempo, ele partiu, passando em ordem por toda a província da Galácia e da Frígia, fortalecendo a todos os discípulos. E veio a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, nascido em Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este homem era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E, ouvindo-o Áquila e Priscila, o tomaram consigo e expuseram-lhe mais perfeitamente o caminho de Deus. E, querendo passar a Acaia, os irmãos escreveram, exortando aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, ajudou muito aos que haviam crido, pela graça. Porque ele poderosamente convencia aos judeus publicamente, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo.